Fala pessoal, me chamo João e nós somos a SJ Tech e esse vídeo aqui é um vídeo que a gente decidiu fazer como alerta para vocês, tá? Para quem tá a fim de montar uma sorveteria, quem quer comprar uma maquinazinha de sorvete, geralmente a gente só indica as máquinas da Taylor, porque a gente conhece essa máquina, tá? Conhece essa marca. São máquinas muito boas, porém as máquinas Taylor, assim como um Corolla ou um Honda, se você comprar cego, sem saber o que você está fazendo, você pode tomar um grande prejuízo. Então, assim, todo cliente que entra em contato com a gente pergunta se nós fazemos avaliação técnica, nós fazemos sim, tá? E a gente aconselha qualquer pessoa que é leiga, não compre máquina de sorvete, não compre qualquer equipamento sem você entender o que você está fazendo, tá? Essa máquina aqui é de um cliente. É um cliente nosso que já tem experiência, tá bom? Mas, mesmo assim, ele comprou a máquina sem solicitar uma avaliação nossa, tá? Primeiro ponto, o cliente, quem vendeu para ele aqui, vendeu falando que era uma máquina trifásica. De cara, a gente já identificou que a máquina não é trifásica. Primeiro, que ela tem os capacitores ali embaixo que vai diretamente para o compressor como auxílio, tá? E segundo, que ali, aqui está chegando só duas fases. As duas fases e o aterramento. Na verdade, nem aterramento essa máquina tem, tá? Esse fio do terra está jogando como um bypass lá pro lado direito da máquina, tá bom? Então, assim, isso aqui é a primeira coisa que a gente já identificou de cara, assim que a gente bateu o olho na máquina, é que ele falou, não, a máquina é trifásica, ele vende, não é trifásica, tá? Então, assim, é um cliente que conhece, que já tem lojas de sorvete, porém decidiu comprar sem avaliação, tá? Gente, mais uma vez, não faça isso. Existem diversos problemas que podem acontecer, que você pode tomar um prejuízo e depois para você correr atrás fica um pouquinho mais complicado. Esse equipamento aqui desse cliente, na verdade ele chamou a gente para fazer uma manutenção preventiva, tá? Dizendo que ele viu a máquina funcionando e a máquina está toda ok, mas como vocês podem ver, a máquina não tem cuidado nenhum. Aparentemente nunca teve manutenção. Ó, aqueles pressostatos ali da máquina, o pressostato vermelho, antigo. Essa máquina aqui, pelo número de série que a gente viu, começa com H, essa máquina tem na faixa de uns 30 anos, tá? Por aí. Uma máquina monofásica, as máquinas monofásicas já são mais problemáticas, o compressor é mais caro, tá? O motor é mais caro. Tudo dessa máquina é mais cara. Inclusive, quando essa máquina dá problema em compressor, o pessoal costuma trocar por compressor trifásico, tá? Vai trocando por tudo trifásico. Então, de cara, o cliente já teve esse problema de comprar uma máquina achando que era trifásica e não era, mono. É uma máquina um pouco mais problemática, tá? Só abrindo um parêntese aqui, você que é técnico, a gente quer dar uma dica de ouro para você. Nunca, jamais faça qualquer tipo de manutenção, qualquer tipo de limpeza técnica sem antes você testar o equipamento de ponta a ponta, tá? Testar tudo que você vê. Esse equipamento, como a gente havia falado aqui, o cliente chamou para a gente fazer uma manutenção preventiva. Ele informou para a gente que o equipamento estava funcionando perfeitamente, ele viu o equipamento produzindo açaí, e disse que era só a manutenção preventiva. Só que quando a gente bateu o olho, a gente já viu logo a necessidade de testar tudo. E aí a gente já viu de cara diversos problemas que a gente vai listar para vocês aqui. O primeiro ponto é que é uma máquina monofásica, tá? Ele falou que quem vendeu tinha dito que era trifásica, porém é uma máquina mono. Segundo, que a gente, assim que ligou a máquina, o fan ligado direto, mesmo com a chave na posição 0, posição desligada, tá? Esse aí é um outro problema. O segundo ponto aqui é o compressor do lado direito. O compressor do lado esquerdo perfeitinho, inclusive ele havia informado que fizeram a substituição do compressor, realmente compressor muito novo, tá? Só que o compressor do lado direito, o compressor mais antigo, cheio de problema, tá? Assim que a gente ligou a primeira vez, o compressor bateu 50 A e não ligou. Depois que a gente ligou ele novamente, o compressor armou. Porém, se você reparar aqui, a diferença de corrente do compressor direito para o esquerdo é absurda. É um compressor que está trabalhando 3 vezes mais pesado do que o compressor do lado esquerdo. Está trabalhando com 15 A, entendeu? Mais uma observação. Trabalhando com 15 A depois que ele funcionou, porque ele ficou travado durante um tempo, tá? Então, assim, mais um problema.
Mais um problema. Outro problema é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Ligamos a máquina está funcionando. Compressor ligado, não tem peso, não tem sorvete, não tem nada. Em algum certo momento ela trabalhando, ela desarma, para de funcionar, o compressor ele para sozinho, a máquina ela desarma como se tivesse algum peso de sorvete, como se ela estivesse desarmando com a viscosidade. Tá? Isso aí já é um outro problema. Aqui já falei de 3 problemas. Fã ligado direto, compressor com problema, compressor do lado direito com problema, e a máquina desarmando sem sorvete, sem peso de sorvete, sem viscosidade nenhuma. Então, assim, não é um equipamento que estava funcionando, que estava em operação. Poderia até estar na loja em operação, porém, funcionando perfeitamente não estava mesmo. Calma que tem mais problema. Olha essa proeza aqui. Isso aqui, os meus amigos que trabalham com eletrônica devem dar o selo de perfeito, trabalho perfeito, para não dizer o contrário. Isso aqui pega técnico desavisado, tá? Como eu falei. Imagina você vai fazer uma limpeza técnica acreditando que está tudo ok e você não faz a checagem. Aí você vai fazer uma limpezinha na placa ali, passa um pincel, o capacitor sai. O problema é de quem? É seu, porque você não verificou antes. Isso aqui, alguém fez a proeza de fazer uma solda perfeita ali, como vocês podem ver, solda padrão, profissional, e colou o capacitor com silicone. Estava funcionando? Obviamente que não. Então, assim, é um gatilho, isso é um gatilho, isso aí pessoas, infelizmente, pessoas fazem esse tipo de coisa. Se você vai confiar, você vai comprar um equipamento, você vai confiar que está tudo ok, você não chama um profissional para verificar, você está correndo esse risco, tá? Tem mais, pessoal, tem mais problemas, tá? Então, assim, a gente já sabendo que é um equipamento totalmente problemático, sem manutenção nenhuma, a gente veio batendo as coisas bem mais a fundo para verificar. E aí, se você olhar a máquina de perto, você começa a ver essas coisinhas, ó. Parafuso que não é da contatora, cabo solto. Cabeamento da contatora tudo solto lá, engatilhado, com parafuso frouxo, carbonizando todos os cabos, danificando outros componentes. Tudo isso é falta de manutenção. Pessoas que não conhecem o equipamento vão trabalhando no equipamento e vão fazendo gatilhos para funcionar ali. Isso é porque é um equipamento muito bom, tá? É um equipamento muito bom, porque se não fosse, não durava isso tudo não, tá? Um equipamento aqui que tem na faixa de uns 30 anos, tá? Então, assim, para a gente listar a quantidade de problemas que a gente verificou aqui nesse equipamento, é absurdo. Aqui você vê as caixas de redução, tudo com mancha de óleo. Essas caixas, nenhuma tem óleo. Você pode ver, isso é óleo, tanto a caixa esquerda quanto a caixa da direita é sem óleo. Vai ligar, vai funcionar, mas até quando? Então, assim, são componentes que são caros. Uma caixa de redução dessa hoje custa na faixa de R$6.000. Então, pessoal, mais uma vez frisando, não compre equipamento sem fazer uma revisão, sem chamar um técnico para fazer uma avaliação específica para você. E aqui para fechar, nós viemos fazendo uma batida nos componentes, após verificar todo o equipamento. E aí, para nossa surpresa, o desaglomerador, além dele estar quebrado, ter quebrado a solda, né? Soltado a solda dele, o que é um perigo. O desaglomerador também estava solto. Quando a gente foi verificar o desaglomerador com... nem era nem teflon, era plástico, enrolado plástico, e ele frouxinho na porta. Isso é um perigo. Por quê? Está funcionando, só que se esse desaglomerador solta em meio à operação, o batedor pode travar ele e rasgar o evaporador todinho. Aí você perde um evaporador novo por conta de uma negligência. Então, pessoal, só para a gente recapitular aqui, mais uma vez, deixar frisado, você que é cliente, você vai comprar um equipamento, chame um profissional. O profissional vai saber avaliar o equipamento. Esse cliente mesmo perguntou para a gente, João, o que pode acontecer a mais? Muita coisa pode acontecer. O cliente, quem vendeu, pode colocar um gás na sua máquina ali para ela funcionar na hora que você viu e o evaporador pode estar furado, isso pode acontecer. Que é o mais grave, um reparo de evaporador custa na faixa de uns R$8.000, R$6.000 a R$8.000. Você pode estar com compressor com baixa compressão. Você pode estar com o compressor já queimando. Motor pode estar com problema, caixa de redução pode estar com problema. Todos esses componentes que eu estou falando, placas com defeito, igual essa placa como a gente viu aqui,
são reparos que são caros, entendeu? E às vezes você vai pagar R$ 5.000 a menos, um exemplo, só que quando você vai fazer um orçamento para o cliente que comprou vai fazer um orçamento para fazer os reparos, passou do valor de você comprar uma máquina em perfeitas condições, tá? Vamos listar aqui todos os defeitos. Essa máquina, o cliente comprou ela como trifásica, porém é mono. Primeiro, o relé estava jampeado, ou seja, relé com problema, o fan direto. Segundo problema. Terceiro problema, compressor do lado direito com defeito, amperagem muito alta e travando. Quarto problema, o equipamento funciona, você liga, o lado direito funciona, desarma sozinho. Quinto problema, a placa com capacitor solto na verdade, a placa é ruim. Sexto problema, caixas de redução com manchas de óleo, ou seja, essas caixas não têm óleo nenhum. Pelo que foi visto ali, são caixas que estão trabalhando a seco e há muito tempo. Isso aí já pode ter gerado um desgaste nos eixos ali, nas engrenagens, rolamento, ou seja, precisa de manutenção. Isso foi o que foi visto ali no momento, porque tudo que a gente passou foi gerado um orçamento para o cliente para reparo. Esse orçamento ali total, com troca de compressor, reparo das caixas de redução, o reparo completo do equipamento, gira na faixa de uns 7 a 8 mil reais sem as peças, tá bom? Sem as peças, ou seja, se o cliente comprou um equipamento que custa na faixa de 35 mil, se o cliente pagou 5 mil a menos, 10 mil a menos, entendeu? Será que está valendo? Isso foi o que foi visto. Isso foi o que foi visto ali. Pode ser que tenham mais problemas, entendeu? Então, para você que é cliente, não deixe de chamar um técnico especializado no equipamento para você comprar um equipamento. Faça avaliação. E você que é técnico, mais uma vez, jamais faça qualquer tipo de manutenção em equipamento que seja, sem antes você testar e listar, tá? Porque todos esses problemas que nós vimos aqui nesse equipamento, o cliente ele não estava ciente. Ele chegou com o equipamento dizendo que o equipamento estava ok, tá? E aí você faz uma manutenção no equipamento desse, e aí depois que você vai testar, o equipamento ele apresenta todos esses defeitos que a gente listou, acaba que o programa cai na sua conta. Beleza, pessoal? Esse aqui foi mais um vídeo. Nós agradecemos quem ficou até o final. O vídeo um pouquinho mais longo, mas a gente viu a necessidade de fazer esse vídeo para mostrar a vocês, né? Deixar um alerta para o cliente e deixar um alerta também para o técnico, quem está trabalhando com máquina de sorvete ou qualquer outro tipo de equipamento. Isso é muito importante aí para você, você que vai comprar, se dar bem, e você que é técnico também acabar não se dando mal, tá bom? Nós pedimos que você compartilhe esse vídeo aí, que com certeza muita gente aí que está montando sorveteria precisa ver isso, precisa mesmo ver isso. E você que é técnico também, compartilha com seu amigo que é técnico também, para ele ficar em alerta e não ter possíveis dores de cabeça. Um abraço.